O médico discute com o militar que não se pode simplesmente deixar os doentes e evacuar sozinho. Tudo isso acontece ao lado de uma garota de cabelo rosa deitada com uma máscara de oxigênio no rosto. Um tiroteio começa no corredor do hospital. O médico e a enfermeira são forçados a fugir horrorizados. Você pode ouvir pessoas gritando, tiros, sons de ossos quebrados e membros sendo despedaçados. Aos poucos, devido a sons estranhos ou não, a menina na cama do hospital começa a recuperar o juízo. Agora ela abriu totalmente os olhos azuis e está olhando para o teto, tentando entender como veio parar aqui. A menina percebe que está deitada em algum hospital, conectada a soro e oxigênio. Ela vê que ao seu redor toda a sala parece muito deserta, não há ninguém, todo o chão e as paredes estão manchados de sangue. A menina primeiro senta-se lentamente, depois coloca os pés descalços no chão frio e tenta se levantar. Ela puxa as agulhas intravenosas, tira a máscara do rosto e tenta sair para o corredor em busca de ajuda. Os primeiros passos são difíceis para ela, principalmente porque há muito tempo ela não encontra ninguém no caminho. Então ela percebe um homem parado em uma sala separada dela por um vidro. A menina pensa que esta é a primeira pessoa que conhece aqui. Não querendo continuar vagando pelo hospital assim, ela decide contatá-lo. Hesitante no início, mas depois cada vez mais alto, a garota começa a bater no vidro que os separa. Pareceu-lhe que estava batendo com muita força, mas o homem não reagiu ao som. Por causa disso, ela agora teve que bater na superfície do septo com toda a força e com as duas mãos. Só depois de alguns momentos ela percebe que sua batida está conseguindo o efeito desejado, mas ela não gosta de algo na reação da pessoa. Agora ela vê que se trata de um homem que corre em sua direção o mais rápido que pode, sem perceber nada em seu caminho. Agora ele já havia alcançado o vidro que o separava e apoiado nele as duas mãos, a luz do corredor finalmente iluminou seu rosto. A garota ficou horrorizada com essa visão, pois claramente havia algo errado com isso. Os olhos eram muito nítidos, cobertos de sangue, olhos pretos, garras. O que mais a assustou foi a reação dele. O homem claramente não era ele mesmo. Com tanto zelo tentou chegar até ela através daquele vidro. O homem não disse nada coerente, apenas rosnou e fez outros sons assustadores e tentou morder a barreira. Naquele momento, todos os filmes de terror sobre zumbis que ela já tinha visto na vida vieram à cabeça da heroína. A menina deu um passo para trás, 1, 2, 3, e não conseguiu desviar o olhar assustado do homem à sua frente. E ele apenas arranhou o vidro sem pensar com as garras, tentou quebrá-lo, sem vincular nenhuma lógica a isso. A menina levou lentamente as mãos ao rosto, cobriu a boca com elas para não fazer mais barulho e continuou a recuar lentamente. Ela ainda estava em choque com o que tinha visto e não entendia completamente se tudo isso havia acontecido na realidade ou se ela estava apenas tendo um pesadelo. Decidi não arriscar, então me virei, esperando chegar o mais longe possível deste lugar antes que fosse tarde demais. Algum som estranho atraiu sua atenção. Virando-se, a garota finalmente se convenceu de que tudo estava acontecendo com ela na realidade. Na curva do corredor do hospital, uma criatura rastejava pelo chão em sua direção, deixando vestígios de sangue. A heroína apertou os cotovelos com as mãos, tremendo de medo, sem saber para onde fugir desse monstro no estreito corredor em que se encontravam. A criatura, entretanto, estava cada vez mais perto da garota, deixando-a ainda menos chance de escapar. Somente quando o monstro estava pronto para atacar a garota ela foi capaz de se livrar do estupor, virar-se e correr na direção oposta. A menina voltou de onde havia saído recentemente, onde conheceu aquele homem estranho, onde pelo menos um vidro separava dela. Passando por seu primeiro zumbi em sua vida, a heroína percebeu que ele ainda estava tentando chegar até ela. Portanto, ela decidiu não parar, mas correu cada vez mais até que suas forças começaram a deixá-la e apareceu falta de ar. De cansaço após correr repentinamente logo ao acordar, a menina encostou todo o corpo na caixa, na esperança de descansar um pouco. Mas acabou sendo sobre rodas, e a heroína não calculou suas capacidades e se apoiou demais nele. Por causa disso, a mesa começou a se mover. A menina perdeu o equilíbrio devido ao cansaço e, sem conseguir ficar de pé sozinha, tropeçou e caiu no chão. Ela caiu no chão, atingindo as lajes frias com os joelhos e as mãos, e a própria colisão ecoou por todo o corredor do hospital. Suas pernas estavam todas cobertas de sangue, ou ela as sujou enquanto corria pelo prédio, ou conseguiu machucá-las em algum lugar. Ela quase não tinha forças para tentar se levantar e seguir em frente, então a menina decidiu engatinhar um pouco.
Ela foi tomada pelo desespero por causa do que estava acontecendo ao seu redor, porque ela não sabia como se encontrava em tal situação e se deveria esperar ajuda. Um pouco mais adiante no corredor, a heroína encontrou novamente um homem com um jaleco branco, esperando desta vez não estar em perigo. Mas ela se enganou novamente, pois tendo respondido ao seu pedido de ajuda e se virado, outro monstro ambulante apareceu na sua frente. A menina achou muito irônico que até os médicos que deveriam tratar e salvar a todos acabassem pegando essa estranha doença. Ela entendeu que deveria haver ainda mais deles lá fora, então mesmo que ela conseguisse escapar, seria muito difícil sobreviver lá. A heroína não entendia nada e não acreditava mais que ainda restassem aqui pessoas normais e saudáveis. Desta vez desesperada, completamente exausta, a menina, em vez de fugir, simplesmente sentou-se no meio do corredor. Ela observou enquanto o homem que já havia sido médico e salvou vidas, talvez até a dela, agora se aproximava dela, claramente com a intenção de ferir e matar. Ela não se importava mais com nada, a menina só queria que seu tormento acabasse o mais rápido possível. Já se preparando para desistir da vida, a heroína fechou os olhos, mas de repente viu o irmão e a irmã mais novos se abraçando. Eles acreditaram no retorno dela e sentaram em algum lugar e esperaram por ela. E portanto ela não tinha o direito de desistir neste hospital morto, ela precisava viver para o bem deles. Portanto, a garota abriu os olhos e começou a olhar ao seu redor em busca de pelo menos algo que pudesse ajudá-la a se proteger do ataque do monstro. E ele estava se aproximando cada vez mais dela enquanto isso, até começando a correr, provavelmente sentindo uma presa iminente. A garota não teve escolha a não ser colocar sua arma improvisada na frente de si e tentar atrasar sua própria morte. Do nada, neste hospital claramente abandonado, apareceu um cara que avisou nossa heroína, colocando uma máscara ao mesmo tempo, que seus gritos apenas atraíram mais das outras criaturas que vagavam pela área. O cara jogou a mão atrás das costas, sentiu o cabo de sua katana com a palma da mão e puxou-a com força. Pegando a arma com as duas mãos e balançando-a para o lado para atacar, ele avançou contra o monstro que atacava a garota o mais rápido que pôde. Bem na frente de nossa heroína, ele balançou sua katana com força e com um golpe cortou a cabeça de uma criatura que já foi uma pessoa viva. A menina assistiu a tudo isso sentada com os olhos bem abertos, incapaz de se mover ou desviar os olhos da foto. A cabeça do ex-médico caiu com um baque surdo no chão frio próximo aos joelhos e rolou ainda mais, espalhando sangue ao redor. A garota recobrou o juízo, finalmente seguiu a trajetória de voo do membro e tentou compreender o que acabará de acontecer por vários segundos. Ela então desviou o olhar da cabeça decepada e se virou para seu salvador, aguardando mais instruções. Ele acabou sendo um cara alto, obviamente jovem, de constituição forte, que acabará de matar um homem e nem por um segundo duvidou de sua decisão. E ele, entretanto, olhou para a garota em resposta e caminhou lentamente em sua direção, aproximando-se a cada passo. Ele se aproximou da nossa heroína, agachou-se na frente dela, nivelou o rosto e olhou-a nos olhos. A menina, com todas as suas forças, conteve as lágrimas que brotaram na hora errada, tentando com todas as suas forças não ceder e não chorar. Ela olhou para o rosto de seu salvador, meio escondido pela máscara, tentando pronunciar uma palavra. Ela não conseguiu mais conter as lágrimas e elas rolaram em pequenos rastros dos olhos até o queixo, molhando suas bochechas. O cara estendeu a mão até o rosto dela, enxugou suavemente as áreas úmidas sob os olhos com o dedo e disse que ajudaria a garota a sair daqui. Caminhavam não muito rápido, mas também não muito devagar, um após o outro. Primeiro o rapaz com botas confortáveis de cadarço alto, depois a menina descalça e com os pés machucados. O cara sempre caminhava na frente, conduzindo a heroína pelos corredores do hospital, vagando por diferentes partes dele, matando todos os monstros que encontravam no caminho. A menina tentou manter o ritmo de caminhada, percebendo que um pequeno atraso, e principalmente um atraso, poderia custar-lhe a vida. Ela olhou para as costas de seu salvador, examinou suas roupas e notou um brinco à esquerda, já em formato de cruz alongada. Ele não havia falado uma palavra desde o primeiro encontro, então ela só podia observá-lo e também segui-lo silenciosamente por toda a parte. Porém, o corpo da menina, cansado após um longo período sem movimento ou treino, saiu do corpo da menina cada vez mais rápido. Em algum momento, sua perna torceu e a heroína começou a cair, perdendo o equilíbrio, mas o cara levantou a mão e a pegou, protegendo-a de cair. A garota olhou para ele, tudo na frente de seu rosto estava embaçado de cansaço, como se estivesse em uma névoa. E então o cara finalmente falou, perguntando o nome dela e fazendo diversas outras perguntas sobre a saúde dela.
A menina se apresentou pelo nome de Malia, depois pediu apenas 1 minuto para descansar, após o que o casal seguiu em frente. Chegando à última curva, os heróis se esconderam e primeiro olharam para a esquina para reconhecer a situação perto da saída. Eles viram que seu caminho estava bloqueado por uma multidão dos mesmos monstros que tinham visto antes. Eles vagaram por todo o saguão, como se tentassem procurar alguma coisa, reagindo ao menor ruído externo. O cara disse que eles só conseguiriam passar por toda essa multidão se não fizessem barulho. Mas de qualquer forma, eles terão que se mover com extrema rapidez para sair sem perdas. Dizendo tudo isso, ele olhou para a saída, depois olhou para a garota e percebeu que ela estava muito pálida. Depois disso o cara disse que como ela estava tão fraca era melhor eles não arriscarem e procurarem outra saída. Depois disso ele se apresentou como Shuei e disse que ainda precisavam procurar outro lugar e descansar um pouco. Os caras entraram em alguma sala de cirurgia vazia, trancaram as portas, sentaram-se e a heroína bebeu um pouco de água. A menina ficou maravilhada com o sabor da água. E naquele momento o rapaz estava olhando em volta e pegando um remédio, o que levou a menina a pensar que ele veio aqui por causa deles. O herói, entretanto, aproximou-se da menina e jogou em suas mãos alguns comprimidos, que na verdade eram analgésicos. Por que ele limpa o sangue do rosto dela, preocupado que possa entrar em seu corpo e infectá-la? O cara ficou confuso porque a garota não sabia absolutamente nada sobre a epidemia que atingiu todos ao redor. Ela disse a ele que passou muito tempo aqui em coma e contaria o resto depois que eles saíssem daqui e estivessem seguros. A garota pensou que talvez devesse encontrar uma arma para si mesma, mas o cara a dissuadiu dessa ideia, argumentando que nesse caso ela só iria incomodá-lo. Depois disso, os heróis avançaram lentamente em direção a outra saída, tentando não fazer barulho, mas algo sempre chamava a atenção de nossa heroína. Parecia-lhe que alguém os estava observando, mas depois de olhar em volta, nem o rapaz nem a moça conseguiram encontrar ninguém. Mas no final ela tinha razão. Escondido atrás de uma das curvas do corredor, um dos monstros, vestido com uniforme militar, os seguia por toda parte com o olhar. Enquanto isso, nosso casal chegou ao pronto-socorro, onde não havia multidão de monstros e havia uma chance de sair vivo deste hospital. Portanto, os heróis relaxaram um pouco e baixaram a guarda, caminharam e conversaram sobre suas próprias coisas. Assim que a menina disse que estava muito quieto aqui, pareceu-lhe que alguém havia passado pela cortina atrás dela. A garota percebeu esse som, com a intenção de subir e verificar, mas um monstro apareceu na frente deles, após o que ela se distraiu com ele. Mas este foi um pouco diferente de todos os anteriores que encontraram no caminho. Este infectado ficou parado e não se mexeu, e seus olhos pareciam que ele podia ver. Seu companheiro explicou-lhe que essa pessoa era uma das anômalas, que parecia um pouco diferente, podia se mover de maneira diferente e representava o maior perigo. Ninguém jamais entendeu por que algumas pessoas são infectadas simplesmente, enquanto outras se destacam como anomalias. Porém, como este, que atacam não só a fonte do ruído, mas também se comportam de forma mais imprevisível e são bem menos comuns. De repente, o homem à sua frente começou a gritar alto, o que assustou a menina e surpreendeu seu companheiro. O cara correu até o homem infectado, na esperança de matá-lo o mais rápido possível, antes que o resto dos mortos viessem correndo ao seu grito. Quase num instante silenciosamente, ele se aproximou do monstro e puxou uma espada das costas. Shuei enfiou a arma no pescoço do monstro em um movimento rápido e hábil, perfurando-o. Então ele gritou para seu parceiro correr rapidamente para a saída antes que o resto dos mortos chegasse. A garota se virou e correu na direção oposta. Naquele momento outro homem morto a atacou por trás da cortina. Com as pernas feridas, ela não conseguiu desenvolver velocidade suficiente para escapar do monstro que já foi um militar treinado. Naquele momento, o cara percebeu o segundo monstro e percebeu que ele os estava observando o tempo todo, o que significa que ele também era anômalo. Percebendo rapidamente que a garota não conseguiria se esconder dele atrás das portas do hospital, o herói ordenou que ela mudasse sua trajetória e corresse até ele. Porém, naquele momento se deu a conhecer o monstro, que tentou nocautear com sua arma, agarrando o herói pela mão. Ele segurou o cara com força, olhou para ele com raiva e tentou dizer algo com dificuldade. Shuei percebeu que os monstros estavam mirando na garota. Ela era lenta demais para conseguir escapar. O cara viu que a distância entre ela e o segundo monstro estava diminuindo rapidamente, só mais um pouco e ela seria capturada e morta. Portanto, ele decidiu usar toda a sua força, virar a arma com o lado cortante para o lado e sacudir com força.
Essa tática poderia fazer com que ele cortasse o pescoço de um dos monstros em um piscar de olhos e se libertasse de suas garras. Enquanto isso, o segundo quase alcançou a menina, mirando em seu pescoço frágil, com a intenção de morder. Seus dentes já estavam alcançando a pele, mas algo apareceu de repente na frente da garota e passou direto por sua orelha e atrás de suas costas. Ela olhou para trás e viu que o monstro que quase a matou havia agarrado a palma da mão de seu parceiro com os dentes. E o cara parecia não entender que acabará de ser mordido por um monstro infectado, ficou calmo e segurou-o com uma das mãos. O monstro, entretanto, tentava cada vez mais apertar a mandíbula e morder a barreira, para se libertar. O cara mandou a garota se sentar bruscamente e com um movimento da bola ele pegou e cortou a cabeça do monstro. Depois disso, ele baixou, cansado, a mão sangrenta, deixando claro que estava ferido. A menina olhou para essa foto e se sentiu culpada, pois por causa dela esse cara estaria infectado. Ela entrou em pânico e não conseguiu se acalmar, isso obrigou o cara a revelar sua verdade para ela. Ele tirou a máscara e olhou diretamente no rosto da garota com seus olhos vermelhos, revelando suas presas, admitindo que já eram daqueles monstros. Nesse momento, em outra sala, dois rapazes conversavam, obviamente em algum tipo de posto de observação. Enquanto um deles olhava pelo binóculo e procurava círculos, e o segundo procurava perigo no chão, o terceiro estava sentado e fumando. Um cara ruivo com uma bandana na testa apontou o binóculo para algo incomum que percebeu. Pareceu-lhe que na rua ao longo da estrada, entre os carros abandonados, algo se movia muito lentamente para o lado. Direcionei meu olhar para esse objeto, aproximei o foco e vi que essas duas pessoas ainda estavam vivas. Ele contou isso aos seus parceiros, e eles ficaram surpresos ao ver que o amigo, que estava saindo para comprar remédios, carregava nas costas uma garota desconhecida. Naquele momento, ela estava apenas tendo um sonho em que conversava com seu irmão mais novo. A garota estava dirigindo um carro rápido tarde da noite, até as luzes ao seu redor já estavam acesas. Ela dirigiu o carro, sem prestar atenção na estrada, mas digitando uma mensagem para alguém em seu telefone. De repente, algo chamou sua atenção, que estava bem na frente de seu carro, na estrada naquele momento. Diretamente na trajetória de seu movimento, um homem estranho saiu da floresta e parou no meio da estrada. No último segundo ela tentou sinalizar para ele, mas ele não reagiu ao aviso. Tentando evitar uma colisão com ele, a garota virou o papel o máximo possível para o lado, o carro derrapou bruscamente e ocorreu um acidente. Depois disso, ela abriu bruscamente os olhos azuis, cheios de lágrimas. A garota se desvencilhou do travesseiro e sentou-se na cama, agarrada a essa lembrança de pesadelo. Ela se sentou e tentou olhar ao redor, notando uma espada, uma mochila familiar, mas todo o resto não lhe era familiar. A menina decidiu que ela havia morrido, ou que ainda estava viva e que alguém a trouxe até aqui, colocando até uma toalha molhada na testa. Ela abriu a porta do quarto, pretendendo sair e descobrir onde estava. E logo atrás dela ela viu o mesmo cara de cabelos grisalhos, olhos vermelhos, parado calmamente e escovando os dentes. Naquele exato segundo, as lembranças do último dia voltaram à sua mente, e então o mesmo cara disse que ele era um monstro. A garota imediatamente fechou a porta, tentando se proteger dele, mas o herói apenas lhe disse que ela não tinha nada a temer nesta casa. Ele explicou a ela que não faria mal nenhum, que foi ele quem a trouxe aqui e a colocou para dormir e descansar. A menina ouviu tudo isso, mas ainda tinha medo de abrir a porta e sair até ele, de encontrá-lo cara a cara. Portanto, o cara disse que ia embora, mas ela poderia se acalmar e sair quando quisesse. Malia encostou-se na porta, depois deslizou lentamente de costas e sentou-se no chão, cruzando as pernas e envolvendo-as com os braços. A garota sentou-se e repassou em sua cabeça todas as lembranças do dia em que conheceu esse cara. Ela se lembrou de quantas vezes ele a salvou e ajudou naquele hospital. Sem ele ela não teria saído viva de lá. Depois disso, a menina bateu levemente no rosto com as mãos várias vezes, tentando trazê-la de volta ao bom senso e forçá-la a pensar logicamente. Ela decidiu que se esse cara quisesse matá-la, ele teria feito isso lá no hospital, quando tivesse oportunidade e não só uma. Depois disso, a menina abriu a porta com decisão e saiu do quarto, encontrando-se depois de alguns passos na cozinha do apartamento. A princípio ela ficou impressionada com o silêncio desta casa, depois virou a cabeça e viu o mesmo cara que estava parado esperando ela sair, encostado no fogão. Ele disse que ela poderia estar com fome e se ofereceu para comer com ele, se ela não se importasse. A garota ainda estava olhando para ele e tentando calcular cada ação sua ou novamente a presença de engano. Tudo estava tranquilo e normal,
O cara simplesmente tirou vários pratos com comida pronta e colocou na mesa entre eles. Aí eles simplesmente sentaram um de frente para o outro, tomaram um copo de bebida, mas a garota ainda tinha vergonha de comer na presença dele. Ela ficou confusa com o fato de que eles deveriam comer juntos, mas os pratos eram só para ela, e o cara não levou nada para si. Ele apenas respondeu que já havia comido, então ela não deveria se preocupar e seria melhor fazer perguntas no café da manhã. O herói disse que ainda ficou ofendido com as palavras anteriores dela quando ela o chamou de monstro, porque ele estava apenas infectado. A garota olhou novamente para o cara à sua frente e percebeu que apesar de suas palavras, não havia nada de tão estranho nele. Além das presas e dos olhos, além disso, ele não é diferente em aparência ou comportamento de uma pessoa normal. Só nesse momento a menina percebeu que ela estava com roupas diferentes, pois a anterior estava coberta de sangue, então o cara teve que examiná-la em busca de feridas ou marcas de mordidas e trocar de roupa. Esse comportamento a deixou muito irritada. Ela ameaçou que se alguém tocasse nela novamente sem sua permissão, essa pessoa morreria imediatamente. Porém, o cara brincou em resposta a isso, o que confundiu a garota. Ele era tão diferente do mesmo cara que a salvou no hospital. Nesse momento, outro rapaz entrou no apartamento em que estavam, dessa vez já loiro. Além disso, bateu a porta com tanta força ao abri-la que o dono da casa até se irritou e pediu que ele tomasse mais cuidado na próxima vez. Enquanto os dois discutiam entre si, a garota se virou e começou a olhar para outra pessoa nova na empresa. E o loiro, por sua vez, entrou calmamente no apartamento, como se fosse para sua própria casa, e dirigiu-se à geladeira do dono. Na verdade, ele ficou surpreso com o fato de essa menina não ter sido evacuada junto com todas as outras mulheres na época, mas sim deixada no hospital. Ao ouvir a briga verbal, a menina aprendeu muitas informações novas, o que a perturbou e a levou às lágrimas. Depois disso, os rapazes prestaram atenção nela e perceberam que algo estava claramente acontecendo com ela. E a menina, que naquele momento já chorava alto e apenas tentava enxugar rapidamente as lágrimas com as mãos, que rolavam pelo rosto em riachos. Ao ouvir a história deles, Malia percebeu que seu irmão e sua irmã, que foram deixados completamente sozinhos, provavelmente também não conseguiriam evacuar com todos. Ela cruzou as mãos na frente dela e começou a implorar aos rapazes que a deixassem ir ou a levassem para sua casa para que ela pudesse buscar seus parentes. Ela pediu para lhe contar o máximo de informações possível sobre a epidemia e depois prometeu sair daqui sozinha. A loira imediatamente agarrou suas mãos e disse que todos iriam salvar sua família juntos, iriam descobrir onde eles estavam, assim ela não teria que ir sozinha. Porém, antes disso, ela precisará fazer um novo conhecido, conhecer uma pessoa muito importante. Essa pessoa é a única que pode responder a todas as perguntas da menina, a única que pode ajudá-la. O herói ficou muito surpreso com essa conversa e com a ânsia de seu amigo em ajudar a nova garota desconhecida. Após isso o loiro se apresentou pelo nome de Echo. Eles saíram de casa juntos e desceram até a plataforma na frente dele. Ele disse que patrulham periodicamente para proteger seu território, tudo isso graças à pessoa importante Char. Caminhando pelo meio do quintal, os rapazes avistaram toda a equipe que morava nesse pequeno acampamento. Os outros caras ficaram surpresos que ainda restasse pelo menos mais uma garota nesta ilha, além do chefe. Eles até começaram a discutir entre si que era bem possível que ela não tivesse ninguém, então poderiam tentar iniciar um relacionamento com ela. Porém, o olhar do personagem principal andando atrás do casal deixou claro para eles que definitivamente não deveriam contar com isso. Os caras ficaram assustados, ficaram arrepiados e também tentaram falar mais baixo para que ninguém os ouvisse, principalmente esse cara estranho. Durante esse tempo, Shuei acelerou o passo e alcançou a heroína, começando a andar ao lado dela, como se a protegesse de olhares indiscretos. Ele não gostou do fato de recentemente ela ter ameaçado matá-lo por tocá-lo, e um cara quase desconhecido estar segurando sua mão. O herói disse que não se deve confiar tão facilmente em estranhos, principalmente considerando que ela é a única mulher nesta base. Mas a menina não entendia o quanto isso preocupava, porque ela conseguia se defender. Porém, aí o cara a ultrapassou um pouco, parou, se inclinou e disse que foi o primeiro a encontrá-la, o que significa que ele é o dono dela. Seu sorriso assustou a garota. Ela não entendia se ele estava brincando ou pensando seriamente nisso. O cara se endireitou, virou-se e avançou com calma, alcançando o loiro, que já estava bem à frente. Malia estava pensando neste momento. Após alguns minutos de caminhada silenciosa, nossa empresa se aproximou de um armazém abandonado. O loiro olhou primeiro para trás da porta da frente, cumprimentou seu chefe e avisou que havia trazido uma nova garota.
A comandante, que antes cuidava da própria vida, virou-se e agradeceu ao subordinado por atender ao pedido. Ela sentou-se calmamente no banco, cruzou as pernas, recostou-se na mesa e cumprimentou a novata com um sorriso no rosto. Ishar disse à menina que há 7 dias a infecção varreu a primeira região. Tudo o que se sabia sobre o vírus era que era fatal e quem o contraísse morreria em 5 minutos. Então, depois de cerca de 1 minuto, eles ganharam vida bem diante de nossos olhos, mas se moviam como pessoas normais. Os infectados atacavam impiedosamente qualquer um que cruzasse seu caminho. Quando perceberam que o vírus poderia ser transmitido através de mordidas, já era tarde demais. Ele tinha um efeito sutil no cérebro e nos movimentos das vítimas, transformando-as em monstros estúpidos e comedores de carne. Ninguém sabe de onde veio esse vírus ou como tudo começou, porque descobrir a origem do vírus não era o objetivo principal de seu time. Os militares foram enviados para evacuar com segurança os civis, e o plano original era evacuar os residentes da primeira área, bem como aqueles que habitavam as cidades e aldeias vizinhas. Porém, face ao grande número de infectados, o governo decidiu evacuar toda a população e enviá-los para o porto, e como era impossível recolher todos de uma vez, foi dada prioridade às mulheres e crianças, pelo que há 4 dias eram os primeiros a partir de navio da ilha. Ishar estava preocupada com o estado da menina, pois ela havia saído recentemente do coma. Ela até a examinou e não foram encontrados mais ferimentos. A mulher disse que dentro de alguns dias Malia poderia voltar ao normal se descansasse. Ishar relatou que ficaram surpresos porque ninguém ainda havia sido evacuado das mulheres, mas havia poucos soldados, então esta era uma possibilidade. Porém, a menina não estava interessada apenas nisso, ela queria saber se havia a possibilidade de que após a evacuação eles pudessem retornar e procurar seus parentes. Ela explicou que tem um irmão e uma irmã que ainda são apenas crianças, por isso tem medo de que, se partir e eles não estiverem entre os evacuados, ela não terá mais a chance de voltar para a ilha e procurá-los. Então ela primeiro quer verificar sua casa e ter certeza de que eles não se esqueceram de buscá-los, então ela queria pedir ajuda. Ela também disse que ficaria grata por qualquer ajuda que pudesse ser oferecida a ela, mas não havia necessidade de enviar alguém com ela e colocá-la em perigo. Ela foi encontrada originalmente no hospital do 12º distrito, então todos ficaram muito surpresos quando Malia disse que ela era de outro. Todos ficaram ainda mais chocados quando souberam que a menina morava mesmo no 1º distrito. Por causa disso surge um problema, porque se o 12º distrito era mais ou menos calmo, então o 1º distrito era o mais perigoso de todos. A menina disse que no dia do acidente ela estava dirigindo para outra área e aparentemente foi encaminhada por engano para o hospital mais próximo. Ishar disse que o 1º distrito foi o primeiro a adoecer, já se passou uma semana inteira, então provavelmente seus parentes não estão mais vivos. A mulher aconselhou-a a concentrar-se na sua própria sobrevivência e seguir em frente, e agora ir descansar até ao jantar. A menina tentou convencer o comandante, ainda esperando que seus familiares estivessem vivos. Porém, a mulher respondeu que depois de descobrirem de que região ela era, a situação havia mudado e ninguém correria um risco tão grande e colocaria suas vidas em perigo. No entanto, Malia até caiu de joelhos tentando convencer o chefe local a permitir que ela fosse em busca de seu irmão e irmã. Ela inclinou a cabeça rosada até o chão e disse que não se moveria até que recebesse permissão para fazê-lo. Depois disso, a mulher disse que a menina não entendia a gravidade da situação, após o que estendeu a mão para a capa, que estava pendurada em seu ombro todo esse tempo. Ela o rasgou abruptamente e mostrou a todos os presentes sua mão, que havia sido cortada no meio do antebraço e envolta em bandagens. A mulher disse que ela própria esteve presente nos primeiros dias de evacuações naquela zona e por isso viu com os próprios olhos todo aquele horror. As ruas foram afogadas pelos gritos dos civis, todos assistiram enquanto o número de mortos aumentava até que houvesse mais deles do que vivos. Nenhum dos soldados conseguiu continuar a manter as suas posições, eram minoria e no final só conseguiram salvar a própria pele. Mesmo soldados tão treinados e corajosos que não podiam fazer nada, esta notícia levou a menina às lágrimas. Porém, mesmo apesar disso, Malia não ia desistir, porque a vida do seu irmão e da sua irmã estavam em jogo. A menina continuou dizendo que estavam esperando por ela em casa, que ela lhes disse para não irem a lugar nenhum e não deixarem ninguém entrar, e que havia deixado comida suficiente para eles. Ela também disse que não precisava da ajuda deles, mas não deveria pensar que ficaria sentada de braços cruzados, sabendo que eles ainda poderiam estar em casa esperando que ela os salvasse. A menina agradeceu tudo o que esta empresa fez por ela, mas lembrou que não concordou em obedecer.
Ela foi trazida aqui inconsciente, então se ela fica ou vai embora não depende deles, mas apenas dela mesma. Depois disso, Malia virou bruscamente e correu em direção à saída deste hangar abandonado. Echo correu atrás dela, na esperança de alcançá-la e acalmá-la, e finalmente bateu à porta. Toda essa situação e discurso divertiram muito Shuei, principalmente a maneira como a garota rejeitou Ishar. Ele disse que gostou muito do caráter inabalável dessa linda garota. O chefe concordou que eles próprios eram parecidos, mas a garota ainda não conseguia fazer nada sem a ajuda deles. E Shuei começou a acusar a mulher de esconder a verdade de sua própria equipe, e ela respondeu que primeiro eles precisam bolar um plano confiável antes de revelar todas as informações que conhecem, inclusive as suspeitas. O plano é suficientemente fiável para convencer todos a permanecerem nesta luta, apesar de toda a desesperança da situação actual. Shuei respondeu que embora ele não planejasse levar a linda garota com ele, se ela mesma vier até ele em busca de ajuda, ele não a recusará. A mulher tentou dissuadi-lo, pois a menina apenas o atrasaria e atrapalharia no caminho. Ela também o lembrou de sua promessa de que os ajudaria a investigar, que o ajudariam em seus assuntos. Porém, o cara lembrou que ele mesmo não concorda com nada disso, não se importa com tudo, só os ajuda voluntariamente pela bondade de seu coração e não entende por que deveria ouvir alguém. Ele também disse que foi ele quem trouxe essa garota para cá, ele vai marcar se ela decidir ir com ele, então ninguém pode fazer nada a respeito. Mas então outra pessoa entrou na sala, dizendo que algo estava claramente errado com Malia e que ela tinha todos os motivos para desempenhar um papel importante na pesquisa deles. A menina deve ficar sob a proteção deles, então esse assunto nem é discutido, ninguém deve deixá-la ir a lugar nenhum. Ishar também pediu ao cara que ficasse e não fosse a lugar nenhum, pois ele é a única pessoa que pode descobrir a verdade e descobrir o que realmente está acontecendo. Porém, ele disse que confiam demais nele, porque ele nem sabe quem ele é. Depois que a porta se fechou atrás do cara, o homem concordou que todos confiavam demais nele, mas ele poderia traí-lo a qualquer momento. Então ele sugeriu que eles concentrassem sua atenção nessa nova e linda garota, em vez de tentar convencer Shuei a ficar. Depois disso, a mulher percebeu que o cara tinha um interesse notável pela nova garota, então ela poderia até ser útil para eles. Desta vez, Echo estava tentando alcançar Malia em algum lugar de uma trilha no meio da floresta, por onde eles haviam vagado nos últimos minutos. O cara correu em direção à garota, tentando incentivá-la a parar e não fugir ainda mais. Ele colocou a mão no ombro dela, como se a acalmasse depois de uma conversa tão difícil com seu chefe. A garota se agachou abruptamente, ela também estava chateada por ser a única pessoa que poderia conseguir ajuda. Echo agachou-se ao lado da garota no caminho e contou-lhe uma história sobre seu irmão. Ele disse que seu irmão era seu único parente remanescente, então ele entendia perfeitamente os sentimentos dela. Mas pela mesma razão, ele não pode ir com nossa heroína para uma área perigosa e ajudá-la, porque seu irmão não pode ficar sozinho. Uma menina disse que isso é apenas uma vantagem, porque ela mesma não quer levar ninguém com ela e colocar ninguém em perigo. Mas ela não pode deixar de voltar para buscá-los, pois não poderá continuar avançando na vida, sabendo que não fez nada para encontrá-los. A atitude tão séria de sua nova amiga, Echo disse que conhecia uma pessoa que ainda poderia ajudá-la nisso. Portanto, literalmente algumas horas depois, a garota estava perto de uma das muitas portas deste complexo seguro. Ela levantou resolutamente a mão para a porta, mas ainda não se atreveu a bater e pedir ajuda. Mas isso não foi necessário, pois o próprio dono do apartamento a chamou no corredor. Claro, era seu conhecido Shuei, que permitiu que ela fosse até ele de agora em diante sem bater. O cara disse que depois que ele for embora essa casa ainda será dela, e agora ela pode entrar com calma se quiser relaxar. Ele próprio pretendia claramente sair para algum lugar, mas a linda garota o agarrou pela jaqueta. O cara parou, se virou, olhou nos olhos da garota e imediatamente percebeu que ela queria pedir para ele levá-la com ele. E embora ela entenda que será apenas um fardo para ele, ela permite que ele simplesmente a deixe se ele se encontrar em uma situação em que ele não possa ajudá-la de forma alguma. No entanto, ele disse que não confiava totalmente na estranha e implausível história dela sobre como ela acabou em um hospital em outra área. O cara agarrou a mão da garota, puxou-a para mais perto dele, forçou-a a olhar nos olhos dele e contar a verdade. Ele disse que se fosse colocar a vida dela em perigo contra as ordens do comandante, deveria pelo menos saber por quê. Malia olhou com todos os olhos para o seu novo conhecido, ele se revelou completamente diferente do que ela pensava desde o início. Ela olhou para esse cara e pensou que ele não era o monstro que às vezes tentava fingir ser.
Ela também ficou impressionada com o fato de que a mão dele, que apertava a dela, estava quente demais. Afinal, se você acredita no que o comandante disse, primeiro o infectado morre, só depois o vírus toma conta do corpo dele, e se o cara estiver aquecido, significa que ele ainda está vivo. Ela também disse que entendeu tudo que ela disse para ele logo no início, o que fez o cara rir. Ele estava de bom humor, então puxou a mão da garota e prometeu mostrar algo a ela. Eles saíram para o lado oposto da casa, para a varanda, e depois Shuei disse à garota para olhar em volta. Ela chegou o mais perto possível, pressionou-se contra a grade, afastou-se dela e olhou para longe, tanto quanto sua visão permitia. No entanto, ela não viu absolutamente nada, porque ao redor deles havia apenas escuridão total. O cara confirmou que era esse o caso, mas antes era possível ver aqui as luzes das cidades e regiões próximas. Mas agora ninguém tem eletricidade, então há escuridão por toda parte, e eles próprios são salvos apenas por geradores, e não para sempre. Ele mostrou tudo isso a ela para mostrar o quão perigoso é o mundo fora destes muros. E viajar sozinho direto para a primeira área é uma tarefa ainda mais arriscada. Não há garantias de que conseguirão encontrar comida e água ao longo do caminho, as ruas estão repletas de mortos e o cheiro dos corpos deixa todos doentes. No entanto, Mali objetou que ela não era estúpida e tinha tempo para pensar em todos os piores cenários possíveis, mesmo estando no hospital. Portanto, agora ela não se importa com o que pode acontecer com ela só quer encontrar os filhos e pronto. E Shuei vai com ela se quiser ajudar, ou não, mas de qualquer forma ela mesma irá em busca, com ou sem ele. Mas suas palavras surpreenderam o rapaz, pois ele decidiu ir junto e ajudar a garota a encontrar seus parentes. No entanto, se ele for protegê-la e ajudá-la, ele precisará receber algo em troca. Se seu irmão e sua irmã estivessem vivos, ele ajudaria a trazer os três de volta vivos para sua fortaleza improvisada. Portanto, é bastante justo que ele queira receber algo em troca, pois irá ajudar. Além disso, ele não está interessado em dinheiro nesta situação, tornou-se inútil neste mundo desde o início da pandemia. Ele precisa da própria garota, e ela pediu para esclarecer o que exatamente ele quis dizer com essa formulação. Ao que Shuei se ofereceu para fazer um acordo, em troca de sua ajuda ele pediria um favor à garota no final. Mali inicialmente relutou em concordar até ouvir este pedido. Afinal, como ela poderia tomar uma decisão se não conhecesse os termos e detalhes do acordo? Mas o cara só sugeriu que encarássemos tudo como um jogo de azar, mas dessa vez primeiro teve o prêmio, depois o pagamento. Ele soube imediatamente que a garota precisava dele, então ele poderia estabelecer condições tão estranhas para ela. E Malia só tinha a decisão final de aceitar ou não essas condições e recusar a ajuda do cara. A garota se abraçou por indecisão, tentando recuperar o juízo dessa forma. Ela ficou em silêncio por vários minutos e então pensou se deveria aceitar ou recusar o pedido. Shuei disse que lhe daria tempo para pensar sobre isso, mas seria melhor não atrasar a resposta. Porém, antes que ele tivesse tempo de dar alguns passos em direção à casa, a menina respondeu que concordava com a condição dele. Ela o lembrou que não se importava com o que pudesse acontecer com ela faria tudo o que ele pedisse. Em sinal de consolidação do acordo, a garota estendeu a mão para o rapaz. Ele olhou nos olhos da garota para entender se ela estaria falando sério ou fugiria de sua promessa. Algo no olhar dela o fez acreditar em suas palavras, então ele estendeu a mão e eles selaram o acordo com um aperto de mão. O banheiro era revestido de azulejos brancos e a água em temperatura ambiente fazia barulho ao sair de uma mangueira. Shuei se limpou pela última vez antes de partir para a missão. Ele ainda não conseguia acreditar que a garota concordasse com o acordo tão facilmente. Mas ele estava feliz por pelo menos ter conseguido mantê-la perto dele. O cara olhou para seu reflexo no espelho e na cabeça só pensava nela. Ele sorriu ao lembrar dela cheirando muito bem. Ele gostou. Um carro com os faróis acesos chega a uma pequena casa no meio da floresta no meio da noite. A luz ilumina o andar inferior da casa e depois apaga, desligando o motor do carro. Malia está sentada ao volante com um terno de escritório novo. A garota sorri com seus pensamentos. Ela entra em casa e tenta encontrar seus parentes, mas ninguém responde. Então a menina sobe ao segundo andar e vê o irmão e a irmã sentados no chão. A garota atende ao chamado do mais velho, mas em vez de seu rosto vemos o rosto de um monstro infectado. No momento seguinte percebemos que era apenas um sonho de Malia, que acabará de abrir os olhos deitada na cama. A menina levantou-se lentamente, arrumou a cama e saiu do quarto para o corredor comum. Lá Shuei já estava esperando por ela, que caminhava em sua direção e estava prestes a acordá-la caso ela não tivesse se levantado sozinha.
A garota percebeu que todas as feridas em seu corpo cicatrizaram sozinhas, literalmente, em questão de dias. E o cara percebeu seu olhar atento e jogou uma toalha na cabeça dela para que ela não olhasse tão abertamente. Ele aconselhou a menina a também nadar enquanto ainda tinham acesso à água. Mas a menina agora estava mais preocupada com seus planos para o dia, para onde iriam tão cedo. O cara respondeu que como o comandante fez o reconhecimento, eles poderiam sair tranquilamente para a cidade naquele horário. Depois de algum tempo, nossos heróis desceram juntos ao arsenal para os caras de plantão. Shuei esperava que ninguém estivesse lá tão cedo pela manhã, mas eles não tiveram sorte, então teriam que negociar. O cara disse que a garota precisava de uma arma para se defender na cidade. Porém, os oficiais de plantão não quiseram lhe dar nada, alegando que por ordem de seus superiores ninguém receberia nada. Mas mesmo levando em conta a persuasão, o cara duvidava que a garota conseguisse atirar com arma, eles tinham pouca munição para treinar. Porém, a menina ficou ofendida com esse tratamento, então deu a volta na mesa por trás e pegou a arma. Ela deu alguns passos para o lado, depois ergueu a arma até a altura dos ombros e mirou no alvo. Os caras nem tiveram tempo de fazer nada quando, alguns segundos depois, um tiro ecoou por todo o hangar. Havia um buraco na parede à direita da garrafa, que ainda soltava a fumaça da bala que acabará de acertá-la. Embora a garota tenha errado um pouco, ela estava perto o suficiente do alvo e surpreendeu a todos. Ela disse aos presentes que seu pai era caçador e ele a ensinou a atirar. Com tal demonstração de habilidade, implorar por apenas 2 cobranças acabou sendo muito mais fácil. Depois de se armar e pegar os cartuchos, Shuei puxou a garota para a saída do abrigo temporário. A cidade estava muito deserta, não havia barulho em lugar nenhum, apenas pássaros pairavam no céu. Um homem infectado com os pés descalços, todo manchado com o seu próprio sangue ou com o sangue de outra pessoa, caminhava lentamente pela pacata cidade. Seguindo, lentamente, mas sem hesitação, caminhava uma linda garota, caminhando passo a passo. Ela segurou a arma no ombro, mirando na cabeça do ex-homem. A garota ajustou a mira por muito tempo, enquanto o tempo permitiu, pois a munição era limitada. O monstro infectado parou no meio da estrada, aparentemente sentindo algo atrás dele, e começou a se virar lentamente. Mas em vez do rosto dele, os olhos de Malia viram o rosto desfigurado da irmã do sonho matinal. A garota olhou da visão para o monstro e vice-versa, tentando escolher o melhor momento. Ela congelou, exalou e puxou o gatilho entre 2 batimentos cardíacos. Um tiro foi disparado, mas a bala errou o alvo, sem atingir a cabeça do infectado. Mas o monstro prestou atenção ao som do tiro e perseguiu com raiva em direção à sua origem. A garota congelou no lugar por um segundo, incapaz de se mover 1 milímetro. O monstro já estava perto dela, mas mesmo a arma em suas mãos não conseguia fazê-la se mover. No último momento, o pé bateu na cabeça do monstro, afastando-o da garota. Foi Shuei quem jogou o infectado contra a parede oposta, dando mais um tiro na garota. O monstro está longe o suficiente. É hora da garota recuperar o juízo e entrar em sintonia. Ele disse que se você não consegue matar na primeira vez, pelo menos você tem que se esquivar. O cara também percebeu que a menina não errou, ela errou de propósito. Ele a lembrou que essas criaturas não viviam há muito tempo, então ela não deveria ter medo de matar. Eles estão cegos, seus corpos apodrecem ao sol. Então a garota deve abraçar sua arma e atirar. Ela poderia rapidamente acabar com o sofrimento deles, acabar com ele, libertá-lo. O segundo tiro foi bem sucedido, atingindo o monstro diretamente na cabeça, caindo no local. O cara também disse que isso é normal, ela teria que se acostumar com o tempo. Depois disso ele acariciou sua cabeça suavemente. A menina começou a chorar e contou sobre o sonho em que sua irmã estava infectada. Portanto, ela imaginou seu rosto em vez de todos esses monstros e não conseguiu atirar. Depois, Malia contou à nova amiga a verdadeira história de sua família. Vários anos atrás, quando ela ainda era jovem, ela viu sua mãe saindo de carro com alguém. Ela percebeu depois de um tempo que os havia deixado com o pai, deixando-os apenas para morarem juntos. A princípio a menina tentou importuná-la e perguntar ao pai quando ela voltaria, mas ele não respondeu nada, não falou muito com ninguém. Então a garota finalmente percebeu que era muito difícil para ele também, e não só para ela. Desde que isso aconteceu, ninguém mais tocou no assunto da mãe nesta casa. Algum tempo se passou. A menina teve que aprender desde cedo a fazer a maior parte das tarefas domésticas. Ela não gostaria de trabalhar para o pai, ela queria ajudar tanto quanto pudesse. Nessa época, seu pai adoeceu e ela nem suspeitava que ele estava doente há muito tempo.
Ele ficava constantemente deitado na cama e se recusava a ir ao hospital, então ela mesma tinha que cuidar disso. Um dia, alguém bateu à porta e um mensageiro trouxe uma carta. Dizia apenas em poucas linhas que a mãe da menina havia morrido. A menina olhou para o pai e percebeu que a notícia era muito ruim. Ela então viu como tinha sido difícil para ele ultimamente, depois que sua mãe foi embora. Ela também sabia que deveria ter mantido isso em segredo dele. Porém, no dia seguinte ela chegou em casa e viu uma foto terrível. A menina olhou para frente e não conseguiu conter as lágrimas que brotaram de seus olhos. Ela caiu de joelhos em frente ao quarto do pai, onde ele se enforcou. Mais tarde, a própria garota o enterrou no cemitério e encomendou uma laje. Assistentes sociais e advogados gentis ajudaram-na nesta questão difícil. Depois do funeral do pai, estes assistentes sociais levaram a menina para o primeiro distrito, para os filhos de algum homem conhecerem seu irmão e irmã mais novos. Os assistentes sociais e as próprias crianças queriam muito que a menina ficasse com a custódia deles. A menina morou com eles e cuidou deles por exatamente 1 ano, mas nunca conseguiu se apaixonar. As próprias crianças gostaram muito, principalmente o irmão mais novo. No entanto, não importa o quanto ela tentasse e os tratasse bem, eles nunca teriam conseguido se firmar em seu coração. A garota fez o possível para se forçar a amá-los, mas não funcionou. Porque toda vez que ela olhava para eles, ela só conseguia ver a mãe. Cada vez ela se lembrava da dor que sentiu quando percebeu que nunca mais voltaria. Então ela decidiu deixar o irmão e a irmã, confiante de que os assistentes sociais cuidariam deles. Ela mudou de ideia e decidiu voltar, pensando que era tarde demais, então se culpou por tudo. Shuei olhou para a garota com compaixão nos olhos e se virou. Ele disse a ela para não se culpar pelo que aconteceu e para não tentar se punir por isso. Porém, Mali ainda se sentia mal, como se agora o cara pudesse olhar para ela de um lado diferente. Porém, ele apenas disse que era hora de voltar à base se quisessem partir amanhã. A garota ficou realmente surpresa que o cara quisesse ajudá-la, mas ele disse que a confissão dela não afeta em nada, porque ela tem um acordo. Ele apenas disse a ela que ela precisava tentar consertar tudo depois que salvaram sua família. Ela mesma conhece o contrato, então deve informar os outros também. Ele prometeu que faria tudo para garantir que eles chegassem sãos e salvos e salvassem as crianças. Até então, ele pediu para a linda menina tentar não chorar mais. Já era tarde da noite quando os rapazes retornaram ao acampamento seguro. A linda garota entrou no hangar escuro com a intenção de devolver a arma ao seu lugar. Porém, inesperadamente, a chefe de ontem e sua assistente já os esperavam lá. Mali imediatamente ficou preocupada com o fato de eles terem sido pegos em flagrante. Porém, o chefe alegre e calmo estava apenas fumando um cigarro e brincando. A linda garota imediatamente entregou sua arma ao comandante. Ela ficou muito envergonhada e pediu desculpas por seu comportamento ontem e por ser muito rude. Ela também disse que eles estavam devolvendo a arma sã e salva, sem um único arranhão. Porém, o patrão permitiu que ficassem com as armas, pois ainda precisariam delas no caminho para o primeiro distrito. O comandante deu autorização oficial para que os meninos saíssem em busca de seus familiares. Ela até prometeu dar-lhe algumas provisões, como comida e água, para a longa viagem. Mesmo que a mulher fosse contra a ideia, ela ainda queria que a menina se reunisse com sua família. Ela também ficou feliz que o casal se comunicasse muito bem, porque definitivamente não faria mal nenhum melhorar o relacionamento durante as viagens. Ela desejou que ele descansasse bem antes de partir amanhã de manhã. A menina agradeceu sinceramente ao chefe do acampamento por sua ajuda, do fundo do coração. Ela apenas pediu à linda garota que conversasse com ela sobre algo em particular. Ela calma e silenciosamente disse para ir para seu quarto depois do jantar. É claro que Malia não poderia recusar um pedido tão pequeno por uma ajuda tão grande. Como a conversa seria apenas entre meninas, o patrão pediu a Shuei que não fosse. Mas ele ainda já adivinhou o que ela queria conversar com o parceiro. E ela olhou para a briga de lado e tentou entender o que a esperava do outro lado do gabinete do comandante. O subcomandante também falou, ordenando que todos voltassem para seus quartos. O homem queria apertar a mão da nova garota e conhecê-la, mas Shuei quebrou a mão. Então ele pegou Malia e arrastou-a para longe deste hangar. Porém, o médico aconselhou a menina a esperar um pouco para se recuperar do coma. Ela objetou que já havia ganhado força com rapidez suficiente e estava pronta para ir para a batalha. Depois disso, o novo casal de sócios retirou-se para descansar após sua incursão na cidade. No entanto, uma recuperação tão rápida da menina preocupou claramente tanto o médico quanto o chefe. Já era tarde da noite, a lua iluminava o céu acima do acampamento dos sobreviventes.
Malia sentou-se na cadeira mais comum da sala do chefe e mexeu nervosamente nos dedos. A menina ainda estava preocupada com o convite tão repentino para jantar com o comandante. E o comandante preparou alimentos mais nutritivos e com alto teor calórico antes do casal sair em busca. Suas piadas sobre o último jantar de sua vida claramente deixaram a garota triste. Sobre a mesa havia vários lindos pratos de diversos tamanhos com uma grande variedade de comidas. O chefe ainda ficou surpreso por Shui ter permitido que os dois se reunissem e conversassem. Ao que a menina apenas respondeu que lhe pedia conselhos sobre o assunto. E ele apenas disse que a conversa beneficiaria de qualquer maneira. Isso surpreendeu muito o comandante, porque o cara aqui não se dá bem com ninguém. Muitos nem percebem seu lado gentil por trás da máscara de eterna bravata em seu rosto. Malia ainda não conseguia tirar os olhos da mão aleijada do chefe. Mas descobriu-se que não foi a pessoa infectada quem o arrancou com tanto cuidado. A mulher disse que foi obra de Shui, o que causou uma imagem engraçada na cabeça da menina. No entanto, ela imediatamente disse que ele mesmo não se lembrava disso e cortou a mão dela com uma katana. E ela ligou para ela hoje para contar sobre seu primeiro encontro com Shui. Em seguida, seu esquadrão foi enviado para a primeira região central em missão. Em vez de evacuar, todos receberam ordem de voltar para casa e trancar as portas. É claro que os moradores locais não gostaram muito disso. Gradualmente, eles começaram a se reunir em grupos perto das cercas e a exigir proteção. No entanto, o grande exército tinha uma ordem clara do alto comando e tinha de cumpri-la. A multidão enfurecida exigiu deixá-los passar e não mandá-los para a morte certa. Nosso justo chefe serviu nesse mesmo destacamento naquela época. Ao contrário de todos os outros, ela era muito esperta e entendia que a situação não era das mais normais. Portanto, ninguém enviaria o chefe da unidade para liderá-los. Mas aqui estava ele, bem na frente deles e dando ordens. A comandante o conhecia bem, então ela poderia conversar. Ela tentou descobrir o que estava acontecendo aqui e por que a evacuação não estava começando. Ela era muito compassiva, então o major não queria ver a mulher nesta missão. Embora existissem outros planos antes, de acordo com a nova ordem, a área deveria ser bloqueada. E o comandante recebeu a tarefa de garantir que o vírus não se espalhasse para além das suas fronteiras. De repente, um tiro de advertência foi disparado para o ar a partir das barricadas. Isso fez com que as pessoas ao redor e os não surdos acreditassem na gravidade do que estava acontecendo. Porém, naquele exato momento, gritos de socorro foram ouvidos no final da multidão. Os infectados já haviam chegado a esta parte da cidade e começaram a atacar ativamente. As pessoas tentaram fugir em direção aos militares, mas estes não os ajudaram. Mas não importa o que acontecesse, uma ordem ainda veio de cima para conter a multidão. E no fone de ouvido do mensageiro militar você pode então compartilhar os gritos de horror do outro lado. Os habitantes da cidade, com muito medo, correram para qualquer cerca, tentando romper. Mais e mais pessoas infectadas os atacaram por todos os lados. Uma garota conseguiu passar pela cerca, mas o monstro ainda a perseguia. O capitão ordenou que seu subordinado atirasse no monstro o mais rápido possível. No entanto, o monstro ainda mordeu a garota mais rápido do que a bala fatal a atingiu. Dois já estavam atirando na pessoa infectada um segundo depois, tentando salvar a garota e vingar seu companheiro. Um momento depois, a bala finalmente perfurou a cabeça do monstro. A menina pediu ajuda aos militares, deitada no chão frio e úmido. O comandante já se dirigia para ela quando o major estendeu a mão. Sem muita hesitação, ele atirou direto na cabeça da garota, matando-a na hora. Ele justificou isso pelo fato de ela já ter sido mordida e em alguns minutos ela já teria morrido de qualquer maneira, ele só a salvou do sofrimento. Depois disso, ele se virou calmamente e deu ordem de retirada. A capitã não aguentou tal atitude para com o povo e apontou a arma para o chefe. Ele apenas disse a ela que ela estava se comportando de maneira muito imprudente para sua posição e para o exército como um todo. Afinal, além dela, também tem caras do time dela aqui. E no momento em que ela apontou a arma para ele, ela imediatamente se tornou uma traidora. Ela não entendia o princípio do pequeno sacrifício em prol de um objetivo universal. E como ela foi dispensada dos soldados, ela poderia ficar e tentar ajudar as pessoas da cidade. Havia mais e mais infectados a cada minuto. O capitão viu que os portões estavam fechados e, portanto, as rotas de fuga também. A mulher estava preocupada porque eles estavam apenas parados observando, incapazes de ajudar. Então um soldado se aproximou dela e transmitiu uma mensagem. Depois disso, a comandante reuniu e preparou seu esquadrão para estar pronto para a batalha.
Eles foram para a cidade, tentando destruir o maior número possível de infectados pelo caminho. Havia adultos, adolescentes e até crianças ali. A equipe se dirigia ao ramal de esgoto. Um dos soldados morava nas proximidades e poderia levar os outros para lá. O cirurgião da unidade estava do lado deles e havia passado a mensagem sobre o encontro anterior. A mulher deu instruções básicas antes da incursão principal até a saída. O grupo só precisava chegar ao túnel próximo. Ao longo do caminho, eles destruíram o maior número possível de infectados que estavam em seu caminho. Foram utilizadas facas, porretes, pistolas e quaisquer outras armas. O esquadrão já estava bem na entrada do túnel de esgoto. De repente, algo perfurou o pescoço de um dos caras que corria atrás. Seu sangue espirrou com tanta força que até respingou nas pessoas que corriam ao lado dele. O cara caiu morto e todos os outros pararam. Uma pessoa infectada apareceu na frente deles, lambendo a mão com sangue fresco. Parecia que alguém o havia enviado para lá especificamente para detê-los. O cara era claramente diferente dos outros monstros, ele conseguia pensar e falar livremente. De repente, uma descarga perfurou sua cabeça e um tiro de pistola foi disparado. O barril ainda fumegava por alguns segundos depois disso. Foi a chefe quem ficou furiosa com o assassinato de seu subordinado e do resto do povo. A mulher atirou e atirou repetidamente nos infectados, como se estivesse em transe. Ela continuou atirando até que finalmente ficou sem cartuchos no pente. Mas não importa o quanto ela tentasse, o monstro continuava firme mesmo depois de tantos golpes. O cara apenas se endireitou e disse que foi muito rude da parte dela atirar quando se conheceram. Todos os presentes ficaram surpresos ao ver que as feridas da pessoa infectada cicatrizaram quase instantaneamente. O comandante deu ordem para não relaxar e atirar até que fosse encontrado um ponto fraco. Então, num instante, o monstro estava bem ao lado dela. Ele rapidamente agarrou o comandante pela garganta com sua mão poderosa. A mulher tentou se defender e colocou a mão sob a mordida. Subordinados de seu esquadrão notaram que Char havia sido mordido. Do nada veio o som de uma katana sendo retirada. O estranho brandiu a espada, cortando imediatamente a parte afetada do braço do comandante. Este golpe também cortou a mão da pessoa infectada, com a qual apertava a garganta da mulher. O recém-chegado desferiu um golpe poderoso no estômago do monstro. Acontece que os dois claramente se conheciam e não ficaram felizes em se conhecer. A essa altura, a mão do monstro já havia crescido e ele estava se preparando para atacar. O espadachim agarrou facilmente algo que estava preso no punho do monstro. No entanto, ele ainda conseguiu injetar algo em seu pescoço com uma seringa. Depois disso, ele foi cortado ao meio com uma katana de raiva. O comandante ficou chocado com a facilidade com que conseguiu fazer isso. Ela olhou para o cara e tentou entender quem ele era. De que lado ele está, já que parece estar infectado, mas mata sua própria espécie. O cara só conseguiu dizer que cortou a mão antes que a infecção se espalhasse. Em seguida, ele agarrou o pescoço na área da injeção da pessoa infectada. E um segundo depois ele revirou os olhos e caiu como uma pedra no chão duro. O resto dos sobreviventes do esquadrão curvaram-se sobre ele, aguardando a ordem do comandante. E do outro lado do túnel, um cirurgião e sua equipe já os esperavam. A ferida do capitão, que fora enfaixada às pressas, sangrava, levaram-na por baixo dos braços. Mas o que mais impressionou o médico não foi a falta do pulso do amigo, e o desconhecido, que, desmaiado, foi carregado nos ombros dos rapazes do destacamento. Depois disso, Malia teve muitas dúvidas sobre a personalidade de Shuei. Embora apresentasse vários sintomas de infecção, ele estava diferente e não havia perdido a capacidade de pensar. Mas apesar da pele quente e de outras inconsistências, o cara ainda se considera infectado. Acontece que quando acordou após a injeção do monstro, o cara não se lembrava de nada. Quando recobrou o juízo, a primeira coisa que fez foi atacar o cirurgião, exigindo que ele voltasse. Apenas Ishar conseguiu persuadi-lo a se acalmar e parar de considerá-los inimigos. E o médico lembrou que ele já havia sido caçado pela mesma pessoa infectada antes. Toda a equipe fez o possível para convencer o cara de que estava do lado dele. E se ele os ajudar, eles o ajudarão em tudo o que puderem. Porém, Shuei naquele momento não entendeu absolutamente nada e não se lembrava do que lhe foi dito. O médico apresentou a teoria de que alguma organização ou mesmo o próprio governo estaria por trás da propagação do vírus. Mas não há provas e é impossível traçar um plano de ação sem conhecer o inimigo. Eles até deixaram Shuei voltar para a cidade, esperando que isso fizesse com que suas memórias retornassem. Porém, nada adiantou e ainda havia a possibilidade do cara se lembrar de tudo e se tornar seu inimigo, sabendo a localização do esquadrão. Ele quase desistiu,
Mas quando a garota apareceu, decidiu tentar novamente. Malia não teve medo de ir sozinha com ele, pois definitivamente conhecia seu lado bom. Ele salvou a vida mais de uma vez, não só dela, mas de todo o seu esquadrão, mesmo antes de ela perder a memória. O comandante ficou feliz com a resposta, pois eram os únicos que confiavam tanto nesse cara. Portanto, ela pediu a Malia para ajudar Shuei a recuperar suas memórias, enquanto eles estão aqui para reabastecer os suprimentos. Mas a menina disse que se a única forma de salvar o país for forçar o cara a se lembrar do passado, ela não fará isso. Mas em troca ela propôs seu plano e pediu para encontrá-los na saída da primeira área. Em seguida, a menina agradeceu ao comandante pelo maravilhoso jantar e saiu correndo para se preparar para partir. Ishtar acreditava que ela estava completamente louca, já que decidiu confiar em uma garota como ela, e ainda assim seu instinto disse à mulher que ela realmente poderia lidar com isso.